Buenas amigos e amigas da AgroConnection, voltamos para mais um boletim semanal diretamente aqui dos Estados Unidos para falar para vocês sobre soja e milho e como estão essas culturas, também o trigo, né, aqui no cinturão do milho americano, passando por diversos estados. Então fiquem ligados que hoje o vídeo tem bastante informação. Antes da gente falar do vídeo, vamos falar de um novo parceiro aqui no canal. E esta é a Voar Agro, que está presente em todas as etapas da sua produção, né, falando aí de defensivos agrícolas, aviação agrícola, peças, sementes de arroz certificadas, representando aí Uruguaiana e a região fronteira oeste do Rio Grande do Sul. O cliente Voar não somente tem à sua disposição todos os produtos e a assistência técnica, mas também a experiência no mercado. São mais de 30 anos atuando no agro. Os melhores profissionais se unindo aos melhores produtos geram maior produtividade. Uma safra mais planejada e sem surpresas, essa é a realidade do cliente Voar. Siga a Voar Agro nas principais redes sociais através do @VoarAgro. Bom, dado esse recado, vai também o merchan do AgroConnection. A gente lançou recentemente uma série sobre os estados americanos, né, sobre as suas curiosidades, as principais culturas, né, principalmente focado aí no agro, então não percam, está aqui no nosso canal. O último vídeo foi sobre o estado de Washington, né? Já teve Colorado, já teve Havaí, Alasca e por aí vai. Não percam essa oportunidade de conhecer os Estados Unidos através dos vídeos aqui do AgroConnection. Bom, e último recadinho, claro, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar o like, comentar. A gente vai estar respondendo aí nas próximas semanas. E, sem mais delongas, vamos começar a falar de safra americana, mas antes eu solto a vinheta. Bom, vamos lá, vamos começar pelo milho então, né? A gente tem aí uma lavoura bacana de milho ao fundo, com algumas diferentes épocas de plantio. Eu já vou falar, vai ter a sessão cineminha aqui no AgroConnection, mas vamos falar um pouco do relatório do USDA para nos dar base para esse vídeo. A questão da lavoura de milho, vamos falar das condições. Lavouras excelentes ou boas, nós temos 74% da área nessas condições aqui nos Estados Unidos, onde 5% apenas é ruim, muito ruim. Ou seja, é um início promissor, não podemos negar, não só pelo que está falando o USDA, mas também vendo o campo, pelo menos aqui em Nebraska, claro, tive a oportunidade de dar uma volta, realmente as áreas estão melhores do que anos anteriores, muito em virtude desse início de ano chuvoso, né? Tem chovido bem. Claro que agora a gente entrou em junho, a gente já vai dar mais detalhes, mas entrou em junho, parece que fechou um pouco a torneira, o que é normal, então a gente tem que aguardar o que vai acontecer para as próximas semanas. Mas a respeito do milho, ele larga muito melhor do que em 2023, onde nessa mesma época do ano o USDA estava reportando 61% entre bom e excelente. A soja segue uma tendência parecida, tá? O USDA está reportando 72% bom e excelente. Ano passado nós tínhamos 59% entre bom e excelente, então a soja também caminha aí para um início bem interessante para o produtor americano, mas como eu falei antes, é só o início de safra, a gente não está nem perto dos momentos mais críticos, tanto do milho quanto da soja, então segura, calma que a coisa pode mudar. Quanto ao trigo, colheita já começou, tá? A gente já tem 12% da área colhida, né, dos estados produtores aqui nos Estados Unidos, está avançado, está 6%, né, 6 pontos percentuais na frente do ano passado. Isso pode ser porque, como eu falei, em junho o clima já tem secado um pouco, a gente já vai ver também nas chuvas das últimas semanas, mas tem tido condições para colheita. Então, logo a gente consegue trazer alguns dados de produtividade, mas a gente já pode talvez ter uma expectativa de que a safra de trigo é melhor do que ano passado. Então, os próprios números aqui que o USDA está reportando, né, 47% da área nesse momento é bom ou excelente, ano passado nós tínhamos 38%. Então, tem aí uma melhora nas condições de acordo com o USDA. A gente vai estar indo atrás de produtividade para trazer para vocês. Bom, agora vamos para o cineminha, vamos falar um pouco de milho e de soja. Luiz, solta aí os dois vídeos para nós. Bom, pessoal, começando então o nosso cineminha aqui no AgroConnection. Estamos numa área de milho plantado no dia 13 de maio, tá? E a gente está naquele momento de fazer alguns manejos aqui na parte oeste de Nebraska, que um deles seria então o nitrogênio em cobertura. Então a gente vai estar entrando nessa área aqui com 150 até 200 pontos de nitrogênio por hectare, tá?
A gente tem plantas bem sadias mesmo, né, para a época de plantio. Claro que vai variar de região para região, mas aqui para a gente tem sido um início de safra muito bom, com uma umidade adequada, né? Então hoje mesmo tem previsão de chuva para a noite, que pode ajudar aí, por exemplo, se conseguir fazer ainda hoje esse nitrogênio para incorporar o nutriente no solo. Outra situação que vai ter que acontecer logo logo, tá vendo aqui, ó, é o pós-emergente no milho. Tem poucos escapes aqui do nosso pré. Vou voltar aqui, essa é a tal da Amaranthus palmeri, né? O caruru. Tem tudo que é tipo de resistência que vocês podem imaginar, mas ainda tem herbicidas eficientes. Só que a gente não pode perder o time, a gente está aqui no limite para fazer esse controle. Então é mais uma prática que deve acontecer. Então aqui em oeste de Nebraska e centro de Nebraska, eu diria até que no leste as condições para o milho estão muito boas. Para mostrar a vocês um pouquinho como é que está a soja, se vocês recuperarem 2 vídeos atrás, onde a gente falou de alguns problemas nesse início de ciclo aqui na soja, né, principalmente por conta da questão do herbicida, né, a gente teve aplicações, teve janelas curtas para aplicação de herbicida, tá? Muito por questão da umidade, a gente teve abril e maio foram muito chuvosos, agora em junho parece que a gente está entrando numa normalidade aqui para a região centro-oeste de Nebraska. Mas aqueles efeitos do herbicida já começam a ser superados, né? A gente já começa a ver aqui plantas mais sadias, né? A soja se recuperando e vindo embora. Então, logo logo a gente vai estar entrando com o nosso pós-emergente, programa de pós-emergente, antes de fechar a linha, para manter aí um campo limpo, né? Para essa soja ter bons rendimentos. Mas também aí, corroborando com o que o USDA falou no relatório, a gente está vendo áreas bem interessantes de soja, apesar, se eu comparar o milho com a soja, o milho está melhor em relação a anos anteriores. A soja está um pouco mais parelha com anos anteriores, ela apanhou mais nesse início de ciclo aqui, em virtude do que eu falei, né? Muita chuva, então teve dificuldade com emergência em alguns campos, teve essa questão do pré-emergente que pode ter ficado fora de época ou às vezes perdeu o timing correto. Então, claro que ainda é muito cedo, né? Mas a soja vem vindo legal aqui para nós no centro de Nebraska. Muito bem, então falando agora um pouco de clima, o que a gente tem visto na última semana, né? O Luiz vai colocar o mapa aqui, a gente viu poucas chuvas na maior parte do cinturão, né? Aí as chuvas não passaram dos 25 milímetros, tiveram regiões que não choveram nada, como por exemplo aqui Nebraska e as Dakotas teve muito pouca chuva. Iowa, se vocês verem no mapa, pouquíssima chuva também, né? Iowa que vinha tendo muitos transtornos com temporais. Se a gente for em Illinois e Indiana também, chuvas não significativas para os últimos 7 dias, né? Então, onde mais choveu foi Missouri e Kansas. Esses 2 estados, sim, aí na área amarela ali, por exemplo, a gente tem chuvas que chegaram até 75 milímetros. Kansas, né, principalmente a parte oeste, aí precisava bastante dessa umidade. Missouri já tinha tido alguma precipitação, que pode ter alguns transtornos, né, como eu falei no vídeo, a questão do pré-emergente, a questão da própria aplicação nitrogenada em milho. Então, essas operações aí, em ano chuvoso, elas tendem a perder o timing. Então, a gente vai ver consequências disso aí um pouco mais para frente. Por isso que eu falei lá no início do vídeo, calma, né? Ainda é muito cedo para fazer qualquer afirmação. Bom, e para a próxima semana, o Luiz vai colocar o mapa aqui, a gente já tem uma mudança de figura. Chuvas mais significativas devem atingir aqui a gente em Nebraska, parte oeste de Iowa, né? E tem uma faixa em diagonal, vai pegar bastante de Minnesota, partes de Wisconsin, Dakota do Sul, ali aquela área mais vermelha e roxa, né? Ali são volumes que a gente está falando aí 50 até 100 milímetros, né, em algumas áreas ali. Já a parte leste do cinturão, Illinois, Indiana, a gente já não vê chuvas significativas. É bom a gente ficar de olho, tá? Porque esses estados aí, como a gente já vem falando, são estados que têm produção de milho, tanto de milho quanto de soja, muito significativas para a produção final dos Estados Unidos. Então, a gente tem que abrir o olho, né? Daqui a pouco, esses próximos 7 dias, pode, né, ter algum impacto nos números que o USDA vai divulgar para as próximas semanas. Então, em resumo, vamos ficar de olho nesses estados do leste, inclui Ohio também, né, o que vai impactar essa falta de chuva para os próximos
7 dias. E agora vamos dar uma gira aí pelo cinturão do milho, vamos começar pela Natasha aqui em Nebraska. Fala Alexandre, fala galerinha do AgroConnection. Vamos aí para mais uma atualização semanal sobre a safra americana e especialmente falando aqui do estado de Nebraska. Então, começando com o milho, a gente tem até então 98% da área já plantada, o que é a mesma porcentagem quando a gente compara com a média dos últimos 4 anos. E se a gente olha o mapa, a gente pode ver que Nebraska e Iowa são os 2 estados que têm a maior porcentagem de área plantada aqui do cinturão do milho. E quando a gente fala do milho emergido, 93% da área já emergiu, o que é 1% abaixo da média histórica, mas como a gente pode ver, está seguindo bem o ritmo quando a gente compara a essa média. E como eu havia comentado na semana anterior, o USDA começou a soltar os relatórios sobre as condições do cultivo. E aqui no estado de Nebraska, para o milho, até então a gente tem 27% da área em condições excelentes, 57% em condições boas, 14% razoáveis e apenas 2% em condições ruins. E já, né, agora falando um pouco da soja, 96% da área já está plantada, o que foi um avanço de 6% comparado à semana anterior. E a gente está 2% acima da média histórica. Então, como eu comentei, os produtores eles puderam dar uma acelerada, né, no processo do plantio, porque eu não sei se vocês lembram, mas umas semanas atrás, devido às chuvas que a gente estava tendo aqui na região, o plantio estava bem atrasado, tanto de soja como o do milho, tanto que Nebraska era um dos estados com a porcentagem mais baixa. Mas os produtores fizeram um milagre aí e conseguiram manter o ritmo bom. E hoje Nebraska é o estado que tem a maior porcentagem de área plantada para soja. E quando a gente fala da emergência, 82% da soja já emergiu, o que é bem parecido com a média histórica dos últimos 4 anos. E sobre as condições do cultivo da soja, aqui em Nebraska, 19% da área está em condições excelentes, 60% da área em condições boas, 19% em condições razoáveis e 2% em condições ruins. Bom, e como eu comentei já também nesse vídeo, né, as chuvas deram uma facilitada aqui para os produtores. Então, na última semana, a gente ainda teve um pouquinho de chuva. Então, como você pode ver aqui nesse mapa, todo o estado de Nebraska tem essa cor verde, né, o que significa que teve chuva, mas que não passou de 25 milímetros. Só nessa região central, onde está uma cor mais amarelada, foi as regiões que tiveram mais água, mas que não passou de 50 milímetros nessas regiões. E falando para a próxima semana, a gente tem previsão de chuva para todo o estado. Então aqui nesse mapa você vê até que as cores estão um pouco mais intensas, né, numa cor mais avermelhada e arroxeada, onde na região central e na parte leste do estado, a gente pode ter até 80 milímetros de água nessas regiões que está nessas cores arroxeada e avermelhada. Bom, e como eu mostrei num dos vídeos nas semanas anteriores, no campo, no meu laboratório, a gente tem colocado umas gaiolas para começar a capturar o inseto que eu trabalho aqui, o famoso soybean gallmid. E eu queria mostrar aqui para vocês umas fotos que desde a semana passada a gente tem começado a capturar os insetos, né, os adultos, eles começaram a emergir. E essa semana a gente já começou até a achar algumas larvas na base da soja. E aqui nessa foto você vê que a larva ela é bem branquinha, então seria os instars mais novinhos, né? E aí depois essa larva vai mudando a cor para alaranjada. A gente ainda não achou nenhuma larva nessa cor mais alaranjada, mas quando a gente começar a achar aqui eu vou mostrar para vocês. Mas essa é a época do ano que esse inseto começa a emergir. E como eu falei, né, os insetos começaram a emergir semana passada e agora a gente já consegue achar a fase larval. Então, a fase de vida desse inseto é muito rápida, o que dificulta o manejo, porque também nas fotos vocês puderam ver que a larva ela é encontrada entre a epiderme da planta da soja. Então, dificulta o acesso, né, do inseticida ou do produto na larva para o controle.
Mas é isso que meu laboratório a gente está tentando achar, um manejo para esse inseto. E mais para frente aí eu vou dando uns updates para vocês aí como que tá rolando em questão do manejo dessa praga. Bom, aqui de Nebraska é isso. Buenas amigos e amigas do AgroConnection, estamos de volta aqui direto de Champaign, Illinois, uma das principais regiões produtoras de soja e milho aqui nos Estados Unidos, para falar sobre o andamento da safra. Para começar então, vamos falar sobre o clima, onde a gente teve o tempo firme em praticamente todo o Illinois nos últimos 7 dias, e um dado bem interessante que o USDA lança é o Dias Suscetíveis a Trabalho de Campo, onde que nessa última semana, 5 dias da semana, foi apto para os produtores aqui em Illinois trabalhar. O solo ainda segue abastecido com água em todo Illinois praticamente, o que deve assegurar então e suprir todas as necessidades hídricas da soja e do milho nessas próximas semanas. E com as condições normais de precipitação que vem se tendo aqui no estado e com as chuvas previstas, que também são boas para o estado, as condições hídricas aqui devem continuar normal e adequada para o desenvolvimento da soja e do milho. Como eu falei, quase todo o estado vem com condições boas de umidade no solo, somente uma pequena parte no noroeste segue com algumas anomalias em relação à média histórica dos últimos 4 anos, sendo classificado então pelo monitor de seca como uma área anormalmente seca, ou seja, são áreas não muito secas e esse é o menor nível de seca que o monitor de seca do NOAA traz para nós. Então, o que não preocupa muitos produtores, mas a gente vai ficar de olho e se continuar seca, a gente vai atualizando vocês aqui. Em relação ao plantio, estamos cada vez mais próximo de atingir os 100% das áreas plantadas aqui em Illinois, tanto para o milho quanto para a soja. O tempo firme nesses últimos dias, então, contribuiu para o rápido desenvolvimento e emergência da soja e do milho. O forte agora aqui no estado, em relação às práticas agrícolas, está centralizado principalmente na aplicação de pré-emergente e no replantio de algumas áreas, mais aquelas áreas de bordadura, de baixada, onde que tem baixa infiltração de água, então que prejudicou o estande de plantas. Não se tem o número dessas áreas, mas o que tudo indica que não é em grande quantidade. Outras operações que vêm se intensificando aqui no estado nessas últimas semanas se dá principalmente do corte de culturas para feno, principalmente de alfafa, e o começo da colheita de trigo aqui no sul do estado. De acordo com o relatório de algumas agências de notícias e relato de alguns amigos, a colheita do trigo está com qualidade inferior em relação ao ano passado. Mas quando a gente olha o relatório da USDA, o trigo vem com uma melhor qualidade em relação ao ano passado. Então a gente vai acompanhando aqui e vai atualizando você sobre a colheita do trigo aqui em Illinois. Para essa semana, então, seria isso, e agora vamos direto para Nebraska para falar com o Alexandre. Bom, e por hoje era isso aí, chegamos ao fim do nosso vídeo semanal. Semana que vem a gente vai estar de volta, trazendo atualizações da safra americana. Convido vocês a se inscreverem no nosso canal, dar o like, isso aí ajuda o canal a crescer, né? Esse conteúdo completamente gratuito para vocês aí. Comentem o que vocês gostariam de ver, a gente tenta trazer um pouquinho de como está a condição da lavoura, faz umas filmagens, para que vocês fiquem por dentro. Convido vocês a nos seguirem nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, através do @AgroConnection, onde a gente posta uns vídeos, eventualmente semanais, e também fotos, como que está sendo o processo aí, principalmente agora nessas atividades de adubação nitrogenada, aplicação de herbicidas. Logo, logo começam as irrigações aqui em Nebraska, então vocês ficam por dentro de tudo que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Fica então o nosso convite para nos acompanharem na semana que vem. Eu fico por aqui, semana que vem tem mais, e não se esqueçam também de dar uma conferida lá no @VoarAgro, nossa parceira VoarAgro, neste vídeo do YouTube do AgroConnection. Então, nos vemos semana que vem, stay tuned e tchau!